Olá, amigos. Este é o canal Vista Pátria, que está no ar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o José Carlos Bernardi e substituo por hora Alan Frutuoso, preso há mais de 70 dias por causa da democracia, a democracia relativa que vivemos no Brasil. O Senado decide avançar com as pautas para frear a Suprema Corte Brasileira. O ministro de Lula, ou melhor, o ministro do STF, Cristiano Zanin, entra em campo e fala com os senadores para tentar diminuir a tensão, a crise entre STF e o Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes marcou para a semana que vem para julgar um processo do PDT contra Bolsonaro. O PDT alega que Bolsonaro usava prédios públicos para fazer as lives de quinta-feira. O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, considera a possibilidade de deixar o PL para concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Lula se mostra sem pressa para escolher o novo Procurador-Geral da República. E a Venezuela, o Procurador-Geral da República de lá, está pedindo a prisão de Juan Guaidó, o líder da oposição. E as acusações são absurdas. Bom, são os destaques de hoje para você aqui no canal Vista Pátria. O canal Vista Pátria traz para você agora Alan Frutuoso numa mensagem que ele gravou antes da prisão. Sempre é bom ver o Alan e preste atenção na mensagem dele. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2 combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas, clareia e uniformiza a pele, prolonga a sua expectativa de vida, eliminando o pé de galinha e o bigode chinês, devolve a firmeza e elasticidade da sua pele, inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link para você ter acesso ao Regenere está aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito. Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano com de 3 a 8 frascos, com parcelas de R$ 39,86, ou você pode garantir o tratamento completo, parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link está aí no primeiro comentário. Na saudade do Alan Frutuoso, né? Preso há mais de 70 dias no complexo penitenciário de Bangu, porque fazia a cobertura jornalística dos atos de violência que aconteceram no dia 12 de dezembro e a prisão do cacique Tsererê em Brasília. 12 de dezembro foi o dia da diplomação de Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral de Brasília. O Senado está esticando a corda e decidiu que manterá pautas para tentar frear ou para frear a ação política da Suprema Corte do STF. Acontece que o STF tem feito votações e enfrentou assuntos que extrapolam sua competência. Não que é incompetente, mas que já estavam sendo discutidos e votados dentro da Câmara e do Senado, como é o caso da marcação das terras indígenas, o marco temporal dos territórios indígenas. Agora tem uma nova PEC que estabelece 15 anos de mandato para ministros da Suprema Corte. É a PEC número 5123, que restringe a 15 anos. Isso significa que se a PEC passar em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, alguns ministros do STF serão forçados a se aposentar. Mas tem mais, a PEC mais importante não é apenas essa, são 3 PECs, mas a mais importante limita decisões monocráticas dos tribunais superiores. Lembra aquelas decisões que um ministro só toma? Como, por exemplo, a decisão de Edson Fachin
de limpar a ficha de Lula, dizendo que o foro de Curitiba não era o foro competente para a questão da Lava Jato. E ali anulou todas as decisões, todos os processos da Lava Jato. Essa foi uma decisão monocrática. E é isso exatamente que o Senado quer forçar através de uma emenda à Constituição. É a PEC número 8 de 2021. Barrar as decisões monocráticas, mudar, anular essas decisões. Por exemplo, a própria decisão de Edson Fachin de não permitir que a polícia subisse os morros cariocas durante a pandemia, nem helicópteros poderiam ocupar o espaço aéreo sobre os morros do Rio de Janeiro. A Constituição Federal completou esta semana 35 anos da sua promulgação lá em outubro de 1988. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não quer haver qualquer crise entre os poderes, não que ele considere que há crise. Ele considera ser natural e não construir qualquer afronta ou enfrentamento entre os poderes do judiciário e o poder legislativo. Isso, na verdade, é debater alterações com relação aos tribunais superiores. Faz parte da democracia. E me parece, convenhamos, que o Senado demorou para acordar. Foram muitos anos e anos só respeitando. Eu lembro, por exemplo, em 2017, Renan Calheiros era o presidente do Senado e Marco Aurélio de Mello deu uma decisão monocrática para afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, na época. E ele simplesmente se recusou de aceitar a decisão monocrática de Marco Aurélio de Mello naquele ano. Lembra desse fato? Decisões monocráticas agora me parece que estão sobre a mesa. Ou melhor, subiram no telhado. E o Senado está decidido em caminhar com essas pautas. Ao mesmo tempo, o ministro de Lula, o ministro que Lula indicou ao STF este ano, Cristiano Zanin, que não deixa de ser o ministro de Lula, afinal de contas era seu advogado até pouco tempo, não é verdade? Cristiano Zanin entrou em campo nessa disputa tentando passar pano, apaziguar os ânimos e tentou diminuir, mitigar, como diz a grande mídia, essa crise do STF com o poder legislativo. Zanin, indicado por Lula, tentou apagar incêndios na relação com o Congresso e esteve reunido nesta semana e na semana passada com senadores. Demonstrou preocupação com os desgastes da relação da Corte com o Senado. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, numa votação relâmpago, a proposta de emenda constitucional que restringe poderes individuais, as decisões monocráticas no STF. Já foi aprovada na CCJ. Na semana passada, foi aprovado um projeto de lei do marco temporal, que foi votado há poucos dias pelo STF. Só que a grande mídia diz que esse projeto do marco temporal sendo caminhado dentro do Senado, é uma espécie de afronta ao Supremo. Não, é exatamente o contrário. A questão do marco temporal já foi votada em maio na Câmara dos Deputados e está tramitando no Senado. Acontece que nesse mesmo espaço de tempo, Rosa Weber, ao apagar das luzes do seu mandato, ela pauta este assunto que estava sendo cuidado pelo Legislativo. E ela sim é que afronta o STF, é que afrontou o Legislativo, e isso foi o que deflagrou a crise. Mas não é só isso. O que deflagrou a crise foi a questão do marco temporal, a questão da liberação, da descriminalização das drogas e descriminalização da interrupção. Tem que cuidar a palavra aqui. A interrupção da vida. Até pautas muito caras, muito importantes para a sociedade conservadora. Afinal de contas, nós sabemos, você sabe, assim como eu sei, que a grande maioria dos brasileiros é composta por conservadores, com princípios conservadores. O resultado da eleição do ano passado é uma coisa.
A propósito, hoje falta um ano para a eleição do ano que vem, que será no dia 6 de outubro, domingo de 2024. Você percebe que essas pautas são muito importantes. Interrupção da gravidez, descriminalização do porte de drogas e a questão do marco temporal são pautas que deflagraram, sim, essa crise, esticaram a corda e eu posso dizer, em certo momento, a corda arrebentou, porque já não há mais harmonia entre poderes, muito menos independência, visto que nos últimos anos o STF tem pautado muitas ações políticas. Mas não só por culpa que o STF tem feito isso. Eu culpo muito mais os partidos políticos e alguns políticos que vão sempre às barras do STF para resolver questões. Correm sempre para o judiciário, aquilo que poderia ser resolvido politicamente, correm para o judiciário. A rede fez isso a rodo contra o Bolsonaro. O PDT tem feito isso, como agora eu vou falar do assunto que Alexandre de Moraes leva a julgamento na semana que vem. Preste atenção, já está pautado para a semana que vem, me parece, dia 10, terça-feira. Terça-feira, Alexandre de Moraes agendou o julgamento das ações que o PDT impetrou contra Jair Bolsonaro referente às lives que Bolsonaro fazia às quintas-feiras. Percebe que partidos políticos mesmo enfraqueceram a ação do Legislativo? Os próprios partidos políticos e alguns políticos enfraqueceram a ação política, dando poderes para o STF exorbitar nos seus poderes. Quando aqui se esgotavam ou nem buscavam resolver os problemas políticos internamente no Senado e na Câmara, eles buscavam resolver de forma mais simples e calar tudo nas barras dos tribunais. E isso enfraqueceu a ação política e empoderou mais do que deveria o judiciário. Só que agora estão correndo atrás do prejuízo. E estava na hora, ou melhor, passou da hora. Na terça-feira, Alexandre de Moraes pautou esta ação contra Bolsonaro a respeito das lives, inclusive o uso daquela servidora pública que era nomeada num cargo em comissão, um cargo de confiança, a que fazia a tradução de Libras. Se ela poderia ou não ser usada para as lives. Acontece que ele era presidente da República e prestava contas do seu mandato. É óbvio, é um mandato político. O PDT está dizendo que esta ação do Bolsonaro usar prédios públicos, o Palácio da Alvorada e outros prédios públicos, inclusive usou vários prédios públicos onde ele viajava para fazer as lives de quinta-feira, o PDT alega que ele infringe usando a estrutura pública do Palácio para promover sua candidatura e desta forma interferir no processo eleitoral. E o Ministério Público Federal não apoia a ação. No parecer recente, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, que a propósito é um dos indicados para a PGR, argumentou que não há uma claridade se os encontros tinham propósito exclusivo eleitoral e questionou a real influência na disputa eleitoral das lives de quinta-feira de Bolsonaro. Gonet destacou no documento: não há nos autos elementos que permitam afiançar que terem sido essas manifestações de abono produzidas em prédios públicos haja sido fator de impacto substancial sobre a legitimidade das eleições. E ressaltou que a falta de evidências e de que a utilização dos prédios públicos para a campanha tenham sido determinantes para angariar votos. Só que ele esquece que Bolsonaro perdeu a eleição. Então, são ações como essa do PDT que busca fortalecer ainda mais o judiciário. Bom, na terça-feira, mais um julgamento contra Bolsonaro. Não esquecem, Bolsonaro perdeu a eleição, mas na cabeça deles, me parece que Bolsonaro continua sendo o presidente. E a gente sabe que ele continua sendo o nosso presidente. Porque não reconhecemos de forma tão clara, limpa e transparente um governo tão sujo como esse governinho
desse cidadão que hoje, infelizmente, ocupa a presidência da República. A oposição a esse governinho quer novas explicações de Simone Tebet sobre o empréstimo bilionário concedido para a Argentina. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, protocolou nesta quinta-feira, na Comissão de Finanças e Tributações, um pedido para convocar a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para prestar mais esclarecimentos sobre como foram feitas essas considerações do Brasil ao CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, ou o nome original, Comunidade Andina de Fomento. Foi emprestado cerca de $1 bilhão para a Argentina, mais de 5 bilhões de reais, e que seria uma espécie de alavanca para que a Argentina, tendo esse dinheiro, pudesse acessar outros 7 bilhões e meio de dólares, cerca de 38 bilhões de reais. A alegação de Javier Milei, o candidato da direita que está na frente das pesquisas, tem eleição agora no dia 22 de outubro, Javier Milei disse que Lula foi a peça-chave para a liberação desse dinheiro e facilitar a vida do candidato Sérgio Massa, que justamente é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda Argentina, de Alberto Fernandes, e é o candidato do kirchnerismo para a presidência da Argentina. A liberação deste $1 bilhão facilitou, portanto, o acesso à Argentina a mais 7 bilhões e meio de dólares, cerca de 38 bilhões de reais, que daria um fôlego para a campanha de Sérgio Massa à presidência da Argentina. Quando Milei faz essa declaração em cima da reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, eclodiu uma crise contra Lula. Lula estaria interferindo nas eleições argentinas? Segundo Milei, o candidato da direita na Argentina, sim, Lula estava agindo para interferir no processo eleitoral de um outro país, no caso da Argentina. Se isso for comprovado, e agora Simone Tebet poderá ser convocada para prestar ainda mais esclarecimentos, se for comprovado, a porta para um processo de impeachment e uma crise gigantesca internacional se abrem. É impressionante. O governo Lula é envolto num escândalo por minuto. A cada minuto tem um escândalo novo. Parece-me que estamos revivendo filmes de um passado não tão distante. Basta cada dia o seu mal, o seu escândalo de cada dia. O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, está avaliando a possibilidade de deixar a legenda que Bolsonaro integra para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O PL ainda não definiu, mas negociou a possibilidade de apoiar Ricardo Nunes, o atual prefeito que foi vice de Bruno Covas, morto em abril de 2021. Olha só, Ricardo Nunes concorre à reeleição, não tem simpatia, não é conhecido, mais de 60% da população paulistana nem sabe o nome do prefeito da cidade. E Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, já teve vários cargos públicos, entende a máquina pública, tem experiência e é hoje deputado federal do PL, um dos mais atuantes na Câmara dos Deputados, quer buscar essa vaga porque ele acredita que os conservadores não podem ficar de fora. Sabe qual é a desculpa para que os conservadores não tenham candidato? Eles estão olhando para as eleições do ano passado em que o mapa eleitoral da capital paulista está manchado de vermelho. Boa parte da capital teve a eleição de Lula e também do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, para a capital paulista, mostrando que São Paulo, a capital paulista, é mais à esquerda do que à direita e precisaria ter um nome mais de direita para consenso. Na verdade,
O que os conservadores estão avaliando, os líderes e os donos de partido, é que é mais fácil jogar a toalha antes do processo eleitoral. Mas esquecem que em 2018 Bolsonaro não era ninguém. Bolsonaro tinha um mapa do Brasil pintado de vermelho. Afinal de contas, a eleição anterior, Dilma tinha vencido as eleições. Esquecem que o processo eleitoral e a cabeça do eleitor pode mudar tudo. Na capital paulista, Ricardo Salles tem razão em ser o candidato da oposição, mas ser o candidato dos conservadores. Não existe eleição ganha antes das urnas serem abertas, mesmo sendo essas urnas que você e eu conhecemos. Eleição só se ganha depois das 5 horas da tarde do dia do processo eleitoral. Não dá para dizer que a esquerda já venceu, que Guilherme Boulos é o candidato eleito do ano que vem. Se for assim, então já nomeia direto, já dê a diplomação e declare-se incompetente ou covarde para enfrentar as urnas do ano que vem. Ricardo Salles tem razão, só tem um detalhe. Tem alguns partidos políticos que ainda não apresentaram candidatos, como, por exemplo, Pablo Marçal poderá concorrer a prefeito de São Paulo. Exatamente. Pablo Marçal tem negociado a possibilidade de concorrer à prefeitura de São Paulo por um partido conservador. E tem outros nomes. O próprio PTB, o partido de Roberto Jefferson, poderá lançar candidato à prefeitura de São Paulo. Um dos nomes indicados é do Padre Kelman. Então, o processo eleitoral ainda não está definido. Nos bastidores, Lula tem confessado que não tem pressa para indicar o novo procurador-geral da República que substituirá Augusto Aras. Na verdade, Lula tem se mantido mais silente, mais quieto a respeito desse assunto, e a procuradora interina da República, que está ocupando momentaneamente porque Augusto Aras já se afastou, chama-se Eliseta Ramos. E pessoas mais próximas de Lula confidenciam que ele encontrou-se com Eliseta Ramos nos corredores do Tribunal Superior Eleitoral no dia da posse de Barroso como presidente do STF. E segundo testemunhas deste encontro, Lula se agradou da mulher, gostou do que ouviu de Eliseta Ramos. Segundo essas testemunhas, Lula se agradou especialmente da promessa dela de que, por estar temporariamente na PGR, na função de Procuradora-Geral da República, não deve mexer em casos mais delicados. O presidente gostou do que ouviu e os seus interlocutores dizem que Eliseta Ramos conquistou o presidente Lula, né? E muitas pessoas chegaram a afirmar a Lula que Eliseta era lavajatista e por isso poderia criar constrangimentos, problemas dentro do Ministério Público para o governo. Mas a conversa de Lula com Eliseta agradou. Eliseta agradou Lula e Lula poderá deixar mais para o fim do ano o nome a ser indicado. Ele tem 2 nomes que foram indicados pelos procuradores, uma do Paulo Ganot e outro de Antônio Carlos Bisonha. Mas Lula poderá nomear um nome que não está nessa lista e também não está na lista de ninguém. O que Lula quer mesmo é diminuir os poderes do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre. Lula quer nomear alguém que possa neutralizar Alcolumbre e ainda passar pano para todas as crises que o governo federal tem provocado. Procuradoria-Geral da República é muito importante porque é um braço forte que o próprio governo tem o direito, né, o presidente na sua prerrogativa, de indicar. E olha só, e a Procuradoria-Geral da República da Venezuela, sabe a Venezuela, de Nicolás Maduro? Pois é, o Procurador-Geral da República, Tarek William Saab, indicado por Maduro,
tem jogado pesado e essa semana emitiu um mandado de prisão contra Juan Guaidó, que é o ex-líder da oposição, foi presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Anunciou esse mandado de prisão, entregou inclusive para a Interpol, acusando de uma série de crimes, né? Numa entrevista coletiva em Caracas, nesta semana, Tarek William Saab disse que Guaidó utilizou recursos da empresa petrolífera PDVSA para financiar suas contas, pagar contas pessoais e forçou a PDVSA a aceitar termos de refinanciamento. O promotor acrescentou que essas decisões causaram um prejuízo de cerca de 19 bilhões de dólares para uma subsidiária da PDVSA, o ativo mais importante da Venezuela, segundo o Tarek Saab. Olha o que ele fala. Por isso abrimos uma nova investigação contra o ex-deputado Juan Guaidó e solicitamos um mandado de prisão contra ele. Saab também sustentou que será feito um alerta vermelho na Interpol contra Guaidó. Quais são as acusações que pesam contra Guaidó? É de rir. Mandado de detenção será pelos crimes de traição à pátria, usurpação de funções, lucro ou desvio de dinheiro, valores mobiliários ou bens públicos, lavagem de capitais e associação criminosa. Parece que eles estão se olhando no espelho acusando os outros. Qualquer semelhança é mera coincidência onde a esquerda domina. Qualquer semelhança. Eles incriminam os seus opositores daquilo que eles fazem. E aí, Juan Guaidó, no X, o antigo Twitter, mudou de nome o Twitter, e agora se chama X, ou em inglês X. No X, o Guaidó disse que fez uma série de reações, né? Guaidó reagiu às acusações e classificou-as como mentiras para perseguir física e moralmente a oposição venezuelana. Guaidó está fora da Venezuela até para preservar a própria vida, porque ele corre risco de vida se estivesse na Venezuela. Agora, com esse alerta de prisão. Basta saber, né, se chegará esse alerta de prisão à Interpol, e a Interpol cumpriria isso prendendo o Guaidó, sendo que o líder deles, Nicolás Maduro, esteve agora há poucos dias no Brasil, e mesmo com uma ordem de prisão, não foi preso. Pisou em solo brasileiro, teve militares prestando continência a Nicolás Maduro, exército, aeronáutica, prestaram continência a Maduro. E Maduro tem contra ele ordem de prisão. A política parece que realmente não caminha muito bem. Eu quero pedir aqui o seu like, o seu compartilhamento, comente aqui, porque eu gosto de ler os comentários também. Faça o seu comentário, é importante o seu comentário, porque há uma interação e dessa forma também a plataforma entende que o conteúdo que a gente está colocando para você é um conteúdo relevante. Faça o seu comentário. Curta, se inscreva no canal e compartilhe essas notícias. Eu peço a sua atenção para você ser um patrocinador do canal Vista Pátria e também do portal vistapatria.com.br. O nosso Pix está na tela e os valores arrecadados, além de ajudar a manutenção do canal e do portal, nos ajudam e muito na defesa do querido Alan Frutuoso, preso nessa democracia relativa que o Brasil está vivendo. Obrigado pela sua audiência, voltamos a qualquer momento.